Olá pessoal, hoje eu vou comentar com vocês sobre bioativos para pele deficiente de estrógenos. O que é a pele deficiente de estrógeno? É a pele da menina pós-menopausa, mas eu não vou excluir a pele do homem, né? Porque os estrógenos eles são anabolizantes da nossa pele, estimula o fibroblasto a produzir matriz extracelular, colágeno 1, 3 e ácido hialurônico, né? Que retém a água e mantém a sua pele túrgida, mas também aumenta a produção de ceramidas, né? Ceramidas que funcionam como barreira, diminuindo a perda de água transepidérmica, mas também diminuindo a translocação de antígenos para o interior do seu corpo, né? Outro ponto interessante dos estrógenos é que os estrógenos em si têm a capacidade de estimular o melanócito. Então, o excesso de estrógeno é associado a um melasma. Isso a gente via antigamente quando as meninas usavam, né, os contraceptivos com o estrogênio em dose alta e também durante a gravidez. As meninas se expõem ao sol, então precisa da inflamação associada ao sol e do estrogênio para desenvolver o melasma. Outro dado interessante com o estrogênio é a questão da cicatrização hipertrófica, né? A pessoa que tem muito estrogênio na pele, isso pode ser devido à intracrinologia, ou seja, a conversão local, ela acaba desenvolvendo uma cicatrização hipertrófica, né? Ou seja, dá uma hipertrofia e é uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana, que a gente pode até inibir com antiestrógenos, né? Por exemplo, um tamoxifeno, um inibidor de aromatase, né? Outro ponto interessante também com relação a isso, né, é que o estrógeno também é um estimulante do tecido adiposo da hipoderme, né? Então aqueles adipócitos que ficam na camada mais inferior da sua pele, elas são estimuladas pelo estrogênio, e quando ele é estimulado ele fica o que? Ele fica hipertrofiado, né? Então ele tem várias formas de ação. Então quando você vai perder do estrogênio, eu vou dizer que o estrogênio não é anabolizante só da menina, tá? Da pele do menino também. Então, quando você, menino, começar a ficar mais enrugadinho, usar um produto que fornece essa atividade do estrogênio, que não precisa ser um estrogênio, pode ser um fitoestrógeno, né? Pode ser interessante para você diminuir suas rugas, né? E equilibrar o metabolismo da sua pele. Agora eu vou lembrar que muita gente usa estimular via estrógeno, fitoestrógeno a pele para produzir matriz extracelular, mas o estrógeno, o fitoestrógeno faz mais do que isso, né? Por exemplo, o estrogênio estimula a biogênese mitocondrial. Ele também estimula a ENOS, que é a oxonitrosintetase endotelial, melhorando a perfusão sanguínea na pele, chegando mais nutrientes. Então ele não atua só ali na produção de matriz. A gente espera um efeito mais completo. O estrogênio em si diretamente tem um efeito antioxidante também. Aquele anel catecol dá a ele uma capacidade antioxidante. E quando nós envelhecemos, a nossa capacidade de produção de estrógeno na pele diminui. Isso é muito observado na menina pós-menopausa. E esse trabalho foi um trabalho que avaliou a eficácia de bioativos para a pele deficiente de estrogênio, né? A pele, principalmente focando as meninas pós-menopausa. E abordou o uso tópico e o uso oral, né? Isso pode ajudar você no dia a dia para tratar suas pacientes, né? As meninas um pouquinho mais velhas, na perimenopausa ou na menopausa, a manter, né, o viço da pele. Depende de como você trabalha, usando suplementos por via oral e somando com a tópica, ou seja, fazendo o que eles chamam de dentro para fora, de fora para dentro, ou in e out, né? Bom, a pele sua, ela é composta da epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme tem o seu tecido adiposo, são os adipócitos subcutâneos, que são estimulados pelo estradiol. Então o estradiol estimula a hipertrofia da hipoderme, particularmente os adipócitos, né? Isso faz com que você tenha uma espécie de enchimento de baixo para cima, né? Eu falo que é como se você estivesse enchendo aqueles balõezinhos e você estivesse melhorando o viço da pele, porque a pele em si, ela apresenta essa alteração anatômica na superfície na forma de rugas. Você tem a epiderme, né, onde você tem o estrato córneo, granuloso, a camada a camada espinosa e a camada basal. Ali você tem os queratinócitos que produzem a barreira de queratina e também a barreira de ceramidas. A barreira de ceramidas ela é altamente lipofílica, né? Então ela diminui a perda de água transepidérmica. Isso também pode ser estimulado pelo seu estradiol. E na derme você tem a glândula sebácea, o músculo eretor do pelo e os seus fibroblastos. Esses fibroblastos eles vão gerar o que? Vão produzir matriz celular, colágeno, elastina, ácido hialurônico,
que preencherá o tecido e refará a retenção de água. Para vocês terem uma ideia, o ácido hialurônico é a molécula que nós conhecemos mais poderosa do ponto de vista hidrofilicidade. É a molécula que tem maior capacidade de reter água. E ela está lá na sua pele e o seu estradiol estimula essa produção, né? E é lógico, tem o folículo piloso também. O folículo piloso é a glândula sebácea, né? E a atividade da glândula sebácea é estimulada pela DHT, dihidrotestosterona. Você pode fazer uma contraposição com o estrogênio, tanto é que nós podemos usar o estrogênio para manter o seu cabelo na fase anágena, né? Mas então o estrógeno tem várias ações na pele. Eu diria para você que é o anabolizante mais importante que nós temos na nossa pele, não só da menina, mas também do menino, né? Com o passar do tempo, né, essa produção de estrogênio cai. Por quê? Porque as suas células envelhecem. É aquela história do envelhecimento, a disfunção mitocondrial, a encurtamento telomérico, a estabilidade genética, né? Você tem a admissão a questão da alteração da proteostase, células com fenolcetóose senescente, e com o tempo, então, somando o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, que é a agressão pela radiação solar, somado à poluição, você desenvolve sinais do envelhecimento. Por exemplo, as rugas e aquela pele com as manchas, né? A pigmentação distribuída de forma irregular. E você vê que essa exposição ao sol é muito importante, todo o comprimento de onda é associado ao envelhecimento da pele, mas também você tem a poluição, né? Do ponto de vista endógeno, você tem os hormônios, o estradiol, o IGF-1, os hormônios tiroidianos. A sua própria pele é uma glândula, ela produz hormônios também e faz a conversão, a intracrinologia. A sua pele é capaz de pegar uma testosterona e converter para estradiol, pegar uma dostrediona e converter para estrona. Isso é o equilíbrio metabólico que nós temos no nosso dia a dia. O fato é que você tem o envelhecimento cronológico normal e o envelhecimento, e não vou dizer fotoenvelhecimento como está na imagem, o envelhecimento induzido. Aqui você vê o processo de envelhecimento, né? Quando a gente vai envelhecendo, a menina especificamente, ela tem uma diminuição de produção de estrogênio. E olha só que interessante, porque a produção de elastina e colágeno, ela segue a queda muito parecida com a produção de estrogênio. Então, quando o seu estrogênio vai caindo, a sua produção de colágeno e elastina também cai, mas o ácido hialurônico também cai, né? A testosterona decai, mas você lembra muito bem que a testosterona pode ser fonte de estradiol, e a conversão via aromatase, né? A androstenediona pode ser convertida para estrona, que também é um estrogênio. E a progesterona sua também cai, ela até começa a cair mais cedo do que o estradiol. E a progesterona é importante por quê? Porque ela é associada à função mitocondrial. E outro ponto importante também, que ele estuda muito pouco, mas tem estudos de uso tópico de progesterona, mostrando que a progesterona melhora rugas. Imagina você que a progesterona tem o seu efeito na pele, só que a gente ainda não tem o conhecimento 100% disso, porque o mais estudado são os estrogênios, particularmente os E7-beta-estradiol. O FSH aumenta, né, na menina, normal, isso é comum, e chega num ponto em que a menina entra na menopausa, o nível de hormônios sexuais, progesterona vai lá para o chão, o estradiol vai lá para o chão, a androstenediona ainda se mantém, a testosterona se mantém um tanto, porque você tem como fonte primária a adrenal. Mas aqui eles estão medindo aonde? No sangue, não estão medindo no local, né? Porque se você medir no local, você vai ver que muito dessa testosterona é convertida para estradiol e a androstenediona muito é convertida para estrona, mas insuficiente para manter a estrutura ou o anabolismo da sua pele. Então você tem o que? O envelhecimento normal, que a gente chama de marcas do envelhecimento. Você tem aí a alteração da comunicação intercelular, que leva a uma diminuição da assimelação do estrogênio na pele, né? O atrito telomérico, sua célula começa a perder a capacidade replicativa. A alteração epigenética, particularmente metilação de estonas, gera uma mudança metabólica. Perda da proteostase, você começa a fazer proteínas alteradas e não destrói essas proteínas. Como, por exemplo, radiação solar incide sobre a sua pele, gera um colágeno alterado, e você, com o processo de envelhecimento, fica incapaz de pegar aquele colágeno e destruí-lo, né? Essa é o que nós chamamos de autofagia, né? Ou proteofagia. A detecção de nutrientes diminui também, a capacidade, né? Então você vai se alimentar e esse alimento vai chegar na célula e a célula vai, tipo assim, fingir de conta que não está vendo, né? Na verdade ela não está sentindo por causa dos receptores.
Você tem as células com fenótipo secretório senescente que aumentam. Fala assim, mas o que as células fenótipo secretório senescente faz? A célula SASP. Ela não faz aquilo que dele fazer, então o fibroblasto SASP não faz a matriz celular. O que ele faz? Inflama o tecido, inflama quem está em volta, né? E também pega as outras células, como outros fibroblastos, e converte células SASP. E outra coisa muito ruim que a célula SASP faz é exaurir as células tronco. Você tem um processo inflamatório que pode advir da radiação, pode advir da célula SASP, pode advir do estresse oxidativo, da alteração da proteostase. Você tem alteração na replicação, as propriedades mecânicas da pele se alteram, né? A mecanismo de transdução se altera, a concentração de canais piezo se alteram também. Você tem alteração da microbiota da sua pele, a autofagia, que é a capacidade de corrigir o tecido, jogar o lixo fora, também se altera. Por exemplo, você desenvolve uma mitocôndria disfuncional pela radiação ultravioleta. Especificamente delésio da mitocôndria, mas o infravermelho também faz isso. Aí sua mitocôndria está lá deficiente, se você tem alteração na autofagia, você não elimina essa mitocôndria. E uma mitocôndria disfuncional, ela fica lá liberando radicais livres, diminui a produção de ATP e te inflama, né? Então você tem a instabilidade genômica, a disfunção mitocondrial, tudo isso comprometendo o seu processo metabólico. Você tem outros fatores, né? Você tem a questão muscular, né? Que você tem uma atrofia muscular, isso vai refletir na sua pele também. Você tem uma diminuição da perfusão sanguínea, porque o seu vaso sanguíneo também envelhece, fica mais rígido, diminui a circulação de sangue na pele, nutre de forma insuficiente as células da sua epiderme. E com o processo da queda do estrogênio, você tem também uma alteração na saúde da sua pele. Por exemplo, você começa a desenvolver rugas, né? Sua resposta imune alterada, sua saúde cerebral está alterada, sua massa muscular está alterada, você tem mais risco de doenças cardiovasculares, você tem rigidez da sua artéria, aumenta o risco de outras patologias como depressão, síndrome metabólica, diabetes, né? Reflete em alteração do comportamento sexual, secura vaginal, alteração do sono, libido, disfunção cognitiva que não está na imagem, que acontece muito, principalmente na perimenopausa. E aí você vai tendo essas complicações do envelhecimento. O fato é que hoje nós podemos usar produtos que não são hormônios, mas que mimetizam o efeito dos hormônios na sua pele. Um exemplo, estimular a sirtuína 1. Sirtuína 1 estimula a função mitocondrial. Quem faz isso? O Equol faz isso, né? Estimular a produção de colágeno e elastina. O Equol faz isso e a genestina também. Estimular inibidores de metaloproteinase de matriz, o Equol, genisteína, faz isso. Aqui está falando da daseína, mas a daseína diretamente, ela não faz isso, ela não tem esse efeito tão bom no receptor de estrogênio. A daseína ela tem que ser convertida para o Equol para funcionar, ou seja, para tornar receptor de estrogênio. Então ela vai funcionar via oral desde que você tenha uma microbiota intestinal adequada. Então isso é o que eu chamo de erro de trabalho, tá? Os autores usaram referências orais e colocaram aqui o efeito, mas não separaram, porque na pele isoladamente eu não espero o efeito da daseína muito bom. Ela vai manter efeito antioxidante, claro que vai manter, mas ela não vai ter o efeito no receptor de estrogênio como tem a genisteína ou o Equol. Mas a daseína pode ser convertida para Equol. Só não sei, e não existe esse dado ainda, se a sua microbiota na pele é capaz de fazer essa conversão. Estimular o VEGF e o TGF-beta, a mistura de flavonoide e genisteína faz, né? Estimular o NRF2, o Equol faz, mas a vitamina D faz, a curcumina também, né? Estimular sódio, o Equol faz, a genisteína também. Estimular o fator de crescimento do nervo, estimular a catalase. Você pode olhar que o pirrolidônico carboxilato, o Equol e a genisteína aumenta. O PCA, o pirrolidônico carboxilato, é o fator de hidratação da pele, é o fator de umectação da pele, é o fator natural de umectação da pele, ele retém água na sua pele. Então você tem vários fatores, diminui a inflamação, o Equol de genisteína faz, assim como o resveratrol também, né? Inibir o fator nuclear de transição kappa B, o resveratrol faz isso muito bem também. Inibir metaloproteinase de matriz 1, 3 e 9, que são as mais importantes, né? 1, 3 e 9 é a colagenase, gelatinase e estromilisina. Inibe a expressão da 5-alfa-redutase, aí o seu Equol faz isso, mas a genisteína também faz, né? Você tem inibição da ciclooxigenase, que tem a relação com a inflamação, o Equol e a genisteína também faz. E ligar a DHT, o Equol tem esse efeito, seria o efeito anti-androgênico, né?
Prevenir o fotoenvelhecimento, todas as moléculas antioxidantes fazem isso, mas o Equol, genisteína e o resveratrol faz. Proteger o DNA, Equol, genisteína, e faz isso muito bem. Retardar o envelhecimento da pele, Equol, genisteína e resveratrol também. Então você pode notar que são fitoestrógenos, né? São isoflavonas que tem um efeito na pele, e o mais interessante parece ser o resveratrol, que tem um nível de atividade mais completa. Depois do resveratrol, a genisteína, o Equol, a daizina por último, mesmo porque ela não vai ter efeito direto. E aqui você tem uma linha de estudos clínicos de fitoestrogênios tópicos, né? Aqui um creme com fitoestrogênios em geral, não definiu qual, né? Melhorando a secura da pele, deixando a pele menos rugosa, o turgor da pele, a textura e diminuindo rugas. Aqui a genisteína 4%, né? Melhorando a espessura da epiderme, a atividade fibroblástica e da papila da derme. Aqui novamente a genisteína 4%, aumentando o ácido hialurônico, é um efeito meio que fitoestrogênio, né? Aqui, ó, olha só que legal isso aqui, um resveratrol com a baicalina. Olha só que interessante, eles usaram a baicalina aqui nesse trabalho. Eu não usaria baicalina, eu usaria baicaleína. Por isso que você tem que ter um farmacêutico conversando com você. A baicalina é um glicosídeo, a baicaleína é a glicona. Quem funciona? A glicona. O glicosídeo torna mais difícil a permeação transdérmica, né? Mas aqui você tem o resveratrol, a vitamina E e a baicalina, melhorando rugas, né? Eu vou dizer para você que eu não acredito que foi a baicalina. Se tivesse a baicaleína, tudo bem, né? Eu acreditaria na baicaleína. Melhorando a pigmentação, a radiância, né? O brilho da pele, a pele fica mais lisa. Aqui eu trabalho de genisteína. Aqui o trabalho de Equol, melhorando a textura, elasticidade, firmeza. Olha só que legal, aumentou o comprimento do telômero. Isso é meio que inédito, você só vê isso com o astagalosídeo 4, né? E eu peguei esse trabalho, fiquei curioso com ele, peguei e estou pedindo o original para dar uma lida, né? Para ver como é que eles mediram o comprimento telomérico, né? E diminuir a metilação. O que é interessante, porque a diminuir a metilação é como se você estivesse compensando o envelhecimento epigenético associado à metilação de estonas. Aqui uma emulsão com resveratrol melhorou a elasticidade, a pele ficou mais lisa, né? Melhorou a espessura da pele, a densidade e a função barreira. Função barreira por quê? Aumentou a produção de ceramidas, né? Aqui você tem o acetox e resveratrol, também trazendo os mesmos benefícios, a 1%. O Equol a 0,3%, melhorando a espessura da pele, o tônus, melhorando ruga, hidratação. E aqui o outro Equol 0,15%, também trazendo benefício na pele dos pacientes. E outro trabalho do Equol 0,15%, melhorando também, aqui eles colocaram com a vitamina C, né? Extrato de semente de uva. Extrato de semente de uva tem as catequinas, que são antioxidantes, né? E eles colocaram hialurônico também. Então fizeram uma comparação e o Equol trouxe um benefício melhorando, né? Quando eles somaram com esses produtos com o Equol, eles tiveram 78% melhor eficácia, né, em meninas pós-menopausa. E aqui um creme com glicina, vitamina E e vitamina B3, a nicotinamida 0,2% de ceramidas. Aí melhorou, a pele ficou menos vermelha, a vitamina E que faz isso, né, diminui aquela eritema solar. Então trouxe um benefício na hidratação e rugas. E aqui já uma abordagem oral, né, farmacocinética desses produtos. O resveratrol é pouco absorvido, então eu gosto de estruturas nano com resveratrol. A daizina, para ela funcionar, você precisa da microbiota intestinal para converter em Equol. O Equol já é melhor absorvido, você pode ver pela área sobre a curva aqui, né? Resveratrol muito mal absorvido, por isso que a forma nano é mais interessante. A daizina vai ser convertida para Equol e a genisteína é absorvida de forma até razoável, né? A genisteína 100 mg gerou uma área sobre a curva de nanomol por hora de 16.000, ou seja, muito interessante. O Equol 100 mg 8, né? Então o Equol precisa de uma forma nano para melhorar a absorção. O Equol não, perdão, o resveratrol, né? Mas o Equol também é muito bem absorvido. A sua microbiota intestinal é que faz essa conversão de daizina para Equol. E aqui você tem estudos com fitoestrógeno por via oral. Então você pode fazer tópico e oral. Aqui uma mistura de isoflavonas, que ele não falou quais, então eu não vou nem considerar muito, mas melhorou rugas, pigmentação, turgor, diminuiu a flacidez. Isoflavonas da soja de 40 mg. Quando você faz isoflavonas da soja, aí você precisa de um farmacêutico para ajudar você.
A soja tem 3 isoflavonas, tem a daidzeína, genisteína e a gliciteína. Quem funciona diretamente no receptor de estradiol? A genisteína. A gliciteína nós não temos estudos, e a daidzeína tem que ser convertida para Equal, né? Então, quando você for prescrever para o indivíduo por via oral ou tópico, para ele usar uma isoflavona, use a genisteína. É lógico que você pode usar um resveratrol, mas se você quiser uma isoflavona da soja, que seja a genisteína que é mais indicado, né? Aqui 100 mg de isoflavona também deixa a pele a epiderme mais espessa, mais produção de colágeno e elastina, melhora a densidade vascular na derme. Então ele melhorou o que? A atividade da ENOS e teve o efeito, né, na neovascularização, o que é muito interessante. Esse efeito você não vê em qualquer produto, né? E diminuiu rugas. Aqui o Equal 30 mg por dia, melhorou rugas, melhorou o tônus da pele, hidratação e elasticidade. Diminui a perda de água transepidérmica, significa que ele melhora a barreira de ceramidas, né? E isso aqui diminuiu a TWL. Resveratrol com colágeno, então foi o resveratrol 100 mg com 1 grama de colágeno, melhorou rugas, poros e tônus da pele. E a isoflavona num drink, né, numa bebida, também melhorando rugas. Aqui você vê o Equal 10 mg com 25 mg de resveratrol, também melhorando parâmetros como fogacho, ansiedade, também melhorou a pele do paciente. Essa é a vantagem, né? Se você usar na menina pós-menopausa uma isoflavona bem definida, bem formulada, você também vai melhorar o fogacho, né, a ansiedade, a função cognitiva e as sudorese noturnas, melhorando a qualidade do sono. Aqui o Equal Racem, 2 vezes ao dia, no homem, melhorando a pele, hidratação, a pele ficou mais homogênea, né, mais lisa, melhorou tônus, melhorou rugas no homem. Olha só que legal, hein? Tem que cair esse nosso preconceito, né, de que nós não podemos usar fitoestrógeno na pele. O homem se beneficia sim, né? E o complexo de soja aqui trazendo benefício também. E aqui você tem alguns estudos que ele fez uma revisão, né, de ingredientes para a pele. O que tem mais tudo são isoflavonas, né? Licopeno também, muito, vitamina C tem bastante, vitamina também e ômega 3 também, né? Então aqui você vê que os produtos estão cada vez mais replicando para uso da pele. O trabalho conclui que os fitoestrógenos, polifenóis que têm capacidade estrogênica, incluindo o estilbenoide resveratrol, vai trazer benefícios na sua pele, melhorando a textura, deixando a pele mais lisa, melhorando o brilho, a radiância, melhorando rugas finas, hidratando a sua pele, diminuindo aquelas manchas escuras, homogeneizando a pigmentação, melhorando os poros, a elasticidade e o tônus da pele e diminuindo a flacidez, né? E o ideal seria você fazer um trabalho de via oral e via tópica, né? E esses bioativos, eles vão ter um efeito muito bom, melhor, né, definido, quando você tiver a pele deficiente de estrogênio, ou seja, a pele pós-menopausa, né? E esses produtos vão ser aplicados o via oral e tópico e vão mimetizar o efeito do estradiol, né? 17-beta-estradiol, melhorando a textura da pele. Então, esses produtos vão funcionar melhor na menina pós-menopausa. E é lógico que na menina pré-menopausa o resultado não vai ser bom, né? Por quê? Porque a menina já está com muito estradiol. É como se você estivesse competindo. E se você quiser uma isoflavona, eu gosto da genisteína. Se você tiver qual, seria fantástico. Mas você poderia usar um resveratrol também, que do ponto de vista tópico é muito bem permeado na pele, né? E existem formas de melhor absorção. E o trabalho conclui que nas mulheres que têm a pele deficiente de estrogênio, pós-menopausa ou perimenopausa, né? Essa suplementação desses fitoestrógenos por via oral e aplicação tópica trazem benefícios claros na saúde da pele, melhorando essas rugas, a hidratação, função barreira, homogeneizando, diminuindo as manchas, né? Deixando a pele com uma textura, uma distribuição de melanina melhor. Essa era a nossa conversa de hoje sobre bioativos para pele deficiente de estrogênio. Beijão.